Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma apresentação dos nossos resultados, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Rosane, sou a diretora superintendente aqui do Fundo de Pensão, que cuida aí dos planos. Hoje nós vamos falar a cada 3 meses, né? Trimestralmente a gente vem aqui conversar com vocês um pouquinho, dar uma visão geral aí do que está acontecendo com o plano de previdência, cenário econômico, a questão de rentabilidade, né? As ações que a gente tem feito aqui no fundo. Então, a gente procura, através dessa apresentação de resultados, estar mais perto de vocês. E poder compartilhar tudo que está acontecendo de relevante aqui na BRF Previdência, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação aqui. Nós vamos dividir essa apresentação em alguns momentos, tá? Deixa eu só pegar a caneta aqui para ficar mais fácil para eu ir localizando vocês. Nessa nossa apresentação de resultado, nós vamos falar do terceiro trimestre de 2022 e em alguns números a gente já traz ele consolidado, a posição em setembro, ou seja, a gente olha já o reflexo do ano, já incluindo o terceiro trimestre, né? A nossa agenda hoje, nós vamos falar então sobre o plano 2 e o plano família. Vocês sabem que essa apresentação de resultados, a gente faz ela segregada, né? A gente faz, durante o dia de hoje, nós fizemos, esse é o terceiro evento, a gente faz o plano FAF, o plano 3 e o plano 2. Justamente porque a gente consegue falar mais especificamente com vocês que são do plano. Quando a gente junta todos os planos, né? Então, às vezes, tem informação que é de um plano, que não reflete no outro, então a gente achou que ficava melhor a gente conversar assim, tete a tete com vocês, para que a gente possa, então, ser mais efetivo, ser mais produtivo e responder as perguntas de vocês também, né, usando melhor o nosso tempo e o tempo de vocês, tá? Nós falamos sobre o plano 2 e o plano família, justamente porque tem alguns participantes do plano 2 que também têm o plano família. Então, a gente aproveita no mesmo momento, nós falamos sobre o plano 2 e sobre os resultados também do plano família. Hoje nós vamos falar sobre os projetos que estão em andamento, vamos falar sobre os resultados do terceiro trimestre desse ano. O Mauro Bogoni, que é o diretor de investimentos, vai falar sobre os temas da área de seguridade, né, que é a área que faz os pagamentos de benefício, a arrecadação das contribuições e etc. E também da área administrativa, que faz toda a gestão aqui da administração do escritório, né? E para falar sobre os resultados aí dos investimentos, vocês vão conversar então um pouquinho com o Márcio Tavares, que é o nosso diretor de investimentos. E na sequência a gente passa para a Vivian, que é da nossa área de controladoria, e ela vai explicar para vocês um pouquinho sobre a utilização do plano de previdência para maximizar o benefício fiscal que reduz o imposto de renda que a gente tem a pagar quando você faz contribuição para o plano, tá? E o Abílio vai falar também a forma de vocês fazerem essas contribuições para vocês diminuírem a mordida do leão, né? Vocês acabam aproveitando mais, deixa de pagar imposto de renda nesse momento e vai pagar imposto de renda só no momento em que vocês se desligar do plano ou que você vai receber o benefício ou resgatar, enfim, né? E depois a gente fecha aqui a nossa sessão respondendo as perguntas. Aí no chat vocês podem ir colocando as perguntas de vocês. A gente vai, ao final, então, respondê-las, tá? Aqui do lado nós colocamos um QR Code e depois também aí no chat tem um link para uma pesquisa que durante aí a apresentação, mesmo no final da apresentação, vocês podem tanto avaliar a nossa apresentação, e isso faz com que a gente melhore, né, a qualidade do nosso serviço, desse serviço que a gente tá realizando aqui, e também vocês podem indicar temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para falar sobre o plano 2 ou sobre o plano família, enfim. Se vocês que tiverem algum interesse específico, ou né, que vocês queiram saber mais sobre algum determinado tema, vocês podem indicar aqui nessa pesquisa, e a gente vai, então, na próxima apresentação, selecionar aí o que for mais solicitado, né? E a gente traz aqui as informações para vocês, torna a nossa apresentação mais dinâmica também. Esse evento que a gente está fazendo nesse momento, ele vai ficar gravado por 30 dias e disponibilizado lá no nosso site. Então, se você não conseguir assistir tudo, ou mesmo se você quiser rever depois, né, ele vai ficar disponível lá no site para que vocês possam
olhar os números novamente, enfim, fiquem totalmente à vontade aí para rever, né, essa apresentação. Muito bem, avançando aqui, o nosso primeiro tema, que foi de bastante destaque nesse trimestre aqui, foi a campanha que nós fizemos para o recadastramento dos nossos participantes. Nós recebemos aí 3.171 tivemos, na verdade, esse número de participantes que se recadastraram através do nosso site, né? Então, estava lá disponível para fazer a atualização dos dados pessoais, em especial telefone, endereço e endereço de e-mail, tá? Essas informações são muito importantes para que a gente possa nos comunicar com vocês em qualquer situação que haja necessidade, né, ou por causa de algum dispositivo legal, ou porque a gente está fazendo alguma mudança que vocês precisam tomar conhecimento, ou mesmo para receber as informações do plano de previdência. Nessa campanha, quem fez o recadastramento nesse período, né, concorreu aí a um celular, e quem foi o ganhador desse celular foi um aposentado do plano FAF, que é o senhor Romualdo Winter. Ele é lá da cidade de Toledo, então ele fez o recadastramento, participou do sorteio, e foi premiado, então, com o celular. Se vocês ainda não fizeram o recadastramento, basta entrar lá no nosso site, no brfprevidencia.com.br, tem lá, acesse o seu plano, vocês vão selecionar lá o plano, acessa e tem os dados cadastrais, para que podem ser atualizados. E o outro lugar é o próprio aplicativo da BRF Previdência, tá? Então, vocês também podem fazer a atualização cadastral de vocês por lá. Vale a pena vocês confirmarem se principalmente o endereço de correspondência, né? Se número de telefone está certinho, que aí a gente garante que, precisando conversar contigo, a gente tem uma forma fácil, né, de acessá-los, tá? Muito bem, uma outra atividade, uma outra ação que nós fizemos nesse último trimestre, e ela vai se estender até o final do ano, foi uma campanha chamada RH Previdente. Ela procura incentivar os colaboradores da empresa que ainda não têm o plano de previdência, ainda não aderiram ao plano de previdência, para que eles façam a adesão. Então, é uma campanha bastante ampla, né? E a gente pede, então, inclusive vocês, se tiverem colegas que trabalham com vocês que ainda não têm o plano de previdência, vale a pena fazer o plano, né? Então, essa campanha, ela procura mobilizar os RHs de todas as unidades para que toda a BRF, né, aonde ela estiver localizada aqui no Brasil, a gente consiga disponibilizar o plano de previdência aí para os colaboradores que ainda não aderiram. Já vindo junto com essa campanha do RH, nós lançamos, então, o que a gente chama de Copa Premiada. É uma promoção também, uma campanha que a gente está fazendo. As pessoas que fizerem a adesão aí até dezembro de 2022, tanto para o Plano 3 quanto para o Plano Família, vai concorrer aí a alguns prêmios. Tem televisão, tem camisetas oficiais da Copa, da seleção, tem bolas. Então, tem uma série de prêmios. Todas as pessoas que fizerem adesão ao Plano 3 ou ao Plano Família, inclusive vocês, que já são participantes do Plano 2, se vocês quiserem fazer a adesão não para vocês, ou mesmo para vocês lá no Plano Família, ou para alguém da família de vocês, as pessoas que fizerem a adesão vão estar concorrendo a esses prêmios. Já tivemos aí, acho que um primeiro sorteado nesse período aí da Copa, tá? Nessa campanha da Copa Premiada. Um outro assunto, né, um outro tema que também foi bastante divulgado aqui, o que a gente fez bastante movimento aqui na BRF Previdência foi o nosso programa de empréstimos, tá? Nesse ano, a gente já concedeu aí quase 2 milhões de reais em empréstimos para participante do Plano 2. E a gente fez algumas mudanças aí para tornar melhor e facilitar também o acesso ao empréstimo para os participantes do Plano 2. Então, a gente antes tinha uma liberação com um prazo mais longo, agora toda sexta-feira a gente está fazendo o crédito na conta, né, dos empréstimos que forem solicitados aí naquele período, na sexta-feira a gente faz o depósito. Fizemos também uma mudança para as renegociações do empréstimo. Então, se a pessoa, por exemplo, se você tem um empréstimo com a BRF Previdência, e você precisa, talvez, de um dinheiro complementar, né? Você precisa de pegar mais
uma parte de dinheiro, você pode renegociar aquele empréstimo que você já tem. Então, a gente faz um empréstimo maior, quita aquele que você tem e ainda sobra o dinheiro que você precisa, eventualmente, para uma necessidade que tenha surgido, tá? Então, essa mudança na forma de renegociação, antes a gente tinha uma janela relativamente curta dentro do mês que se podia fazer a renegociação. Se perdesse aquela janela de renegociação, era só no mês seguinte. Então, a gente mudou isso também, conseguimos implementar isso, com mudanças no sistema e etc. E agora as renegociações já podem ser feitas a qualquer tempo aí do mês, tá? Também a gente aumentou o limite do crédito que vocês têm disponível para fazer a contratação de empréstimos. Antes ele era baseado num determinado número de salários, e agora ele tem uma referência também naquilo que a gente chama de reserva líquida resgatável. Então, digamos que você tenha lá um valor, 50 mil reais no teu saldo lá de previdência, a gente faz uma simulação de quanto que seria esse valor líquido resgatável, ou seja, deduzindo o imposto de renda, etc., então não paga imposto de renda, só para efeito de cálculo. E aí você vê lá 60% daquele valor. Então, nós ampliamos, né, a margem, o valor que você pode contratar de empréstimos aí do plano. E ainda para a gente fechar aqui a questão do programa de empréstimos, além de você ter essas vantagens, né, do crédito semanal, 72 meses para pagar, a parcela vem descontada direto em folha, a gente não exige avalista. O grande destaque aqui para a gente é a contratação pelo aplicativo. Você pode simular o seu empréstimo pelo aplicativo e já fazer a contratação por lá. Então, está disponível já nas lojas da Apple e da Google, nas lojas de aplicativos, né, tanto da Apple quanto da Google. Está disponível lá o aplicativo já com a atualização que vocês podem fazer. Então, você entra lá no aplicativo, vai lá na abinha lá de empréstimos, vai simular, ele já mostra se você tem ou não margem consignável, ele mostra valor que você tem lá máximo de contratação, né? E ele mostra também, você pode colocar um valor e simular, ver qual que vai ser o valor da parcela, em quantos meses que você quer. A partir daí você escolhe, né, o que cabe na sua necessidade e faz a contratação pelo aplicativo. Então, não precisa mais mandar e-mail para o atendimento, nem pedir simulação por WhatsApp, né? Você mesmo toma conta e você pode simular a qualquer hora e fazer a contratação também a qualquer hora, tá? Então, ficou uma coisa que nós procuramos melhorar a experiência dos nossos participantes. A gente busca trazer melhorias para que cada vez menos a gente precise, e vocês precisem de alguém que ajude vocês a fazer a contratação, alguém que intermedie o processo. Então, a gente busca, através dessas melhorias que a gente conseguiu fazer, fazer com que o fluxo seja mais fluido e que vocês consigam ser mais autônomos e independentes em relação às necessidades que você tem em relação ao plano de previdência, tá? O último lançamento aqui que a gente tem é um podcast. Nós, a partir de... Me ajudem aqui de qual mês que nós começamos a lançar, acho que é o terceiro mês, né? É o terceiro mês que a gente lançou aí o nosso podcast. É um áudio que é gravado aqui, hoje ele está sendo gravado pelo Márcio, que é o nosso diretor de investimentos, e nesse podcast a gente traz aí as informações dos resultados dos planos, vocês vão saber aí quanto é que foi a rentabilidade, o que contribuiu para aquela rentabilidade ser boa ou ser não tão boa, né? Como é que está o cenário econômico, enfim, a gente, se você não tem tempo, digamos, de ler o e-mail que a gente manda com o Info Investimentos, ou não consegue lá, dá para ouvir o podcast que você vai ter lá informação fresquinha também. Então, é mais uma forma, mais um canal que a gente criou também para nos conectar com vocês, para que vocês possam, se não, né, da forma tradicional, pelo e-mail, entrando no site, usando através do podcast. Esse podcast a gente disponibiliza ele via e-mail marketing, a gente manda para vocês também um SMS quando ele está disponível, e nós deixamos disponível lá no site também. Então, basta ir lá no site, você vai achar lá
os links para acessar e ouvir essas informações, então, mensais aí sobre cada um dos planos. Nós criamos um podcast para cada um dos planos, que, de novo, eu reforço, né, o nosso objetivo aqui é ser mais eficiente junto com vocês, porque nós estamos tratando só do plano que interessa para vocês, tá? Muito bem. E entrando aqui na minha parte, finalizando a minha parte, os principais temas aí que vão estar em andamento agora nesse último trimestre aqui do ano, nós vamos trabalhar, estamos trabalhando, na verdade, com a questão do orçamento para o ano de 2023. Aqui nós também temos despesas, né, com pessoal, com sistemas, com prestador de serviços, com energia elétrica, com telefone. A gente tem as mesmas despesas, digamos, que a própria empresa tem, ou eventualmente, né, aonde você estiver trabalhando, né? Ou se já é um aposentado, as despesas que você tem eventualmente em casa. Então, a gente sempre tem um orçamento para aquilo que a gente vai ter de despesa no ano seguinte. E, por outro lado, a gente faz também o orçamento das receitas, da onde que vem as contribuições para que a gente faça a cobertura dessas despesas. Lembrando que o plano da BRF Previdência, ou os fundos de pensão, como a gente não tem fins lucrativos. Então, o custeio administrativo, a taxa de administração que a gente cobra, é exclusivamente para cobrir as despesas administrativas, né? E ela não gera lucro nem nada. Então, a gente trabalha muito forte, né? E a gente é muito zeloso com as despesas, de forma que a gente consiga sempre trazer melhorias para os planos, né? A gente ser eficiente na nossa gestão e, por outro lado, a gente não ser um plano caro para os nossos participantes e para a empresa que patrocina o plano, tá? Vamos trabalhar também nas políticas de investimentos, que olham um período mais longo. A gente olha, nesse momento, para um intervalo de 5 anos, que vai de 2023 a 2027. Lembrando, né, que quando a gente fala de plano de previdência, plano de previdência é uma relação longa. Vocês estão fazendo contribuição para vocês receberem esse valor quando você aposentar. Então, nós temos essa característica de ser longevo, né, da gente ter um avanço no tempo. Então, quando a gente traça os nossos investimentos aqui, essa política de investimento, ela determina onde que a gente vai investir, quanto que a gente vai investir, que rentabilidade que a gente deve obter, né? Toda a parte de governança, as políticas de alçadas, quanto que a gente está autorizado a investir dentro de cada nível de alçada, enfim. Documento bem completo que nos orienta os investimentos. Para quem é aposentado por renda vitalícia do Plano 2, a gente tem uma característica, inclusive, diferente. Porque quem é aposentado com renda vitalícia, o recurso já não é mais individualizado, o recurso é daquela parcela, né, do plano que recebe renda vitalícia, e ele vai receber benefício vitaliciamente, né? Mas ele tem uma característica de investimentos diferente. Então, quando a gente olha a política de investimentos do Plano 2, nós temos o que a gente chama de duas classes. A classe BD, que é o patrimônio, os recursos dos participantes que recebem renda vitalícia, e nós temos o segmento CD, que é aquela parcela do patrimônio dos participantes que ainda não se aposentaram e daqueles participantes que já se aposentaram, mas recebem por renda financeira, tá? Então, são duas classes diferentes e a gente trata os investimentos de forma diferente, tá? Porque elas têm... eles têm formatos, né, de investimentos diferentes, tá? E, no caso, o último item que a gente tem aqui, que é a avaliação atuarial. Essa avaliação atuarial, ela está mais focada para os benefícios concedidos em forma de renda vitalícia. Nessa avaliação, a gente olha todas as premissas, assim, o que impacta o nosso plano, o que impacta o dinheiro que a gente tem para pagar os benefícios de renda vitalícia, né? Então, se as pessoas estão vivendo mais ou menos daquilo que foi estabelecido, né, como uma hipótese que a gente usou para fazer o cálculo das reservas, se a rentabilidade do plano está sendo
está rendendo tanto quanto aquilo que é necessário para fazer frente ao pagamento dos benefícios, né? A gente olha nessa avaliação atuarial, mais especificamente em relação ao plano, a parte da renda vitalícia, o equilíbrio do plano. Se a gente tem, neste momento, recursos suficientes para a gente pagar todos os compromissos. Pode ser que em algum momento a gente não tenha, né? Eventualmente a gente não tenha, neste momento, recurso suficiente, apesar da gente ter as carteiras de investimentos que vão render ao longo do tempo, a gente, então, eventualmente, tem que fazer contribuição para esse plano. Então, os participantes do plano 2, que são aposentados por renda vitalícia, no caso que a gente constatou já em 2021, né, havendo déficit no plano, ou seja, neste momento eu tenho menos recursos do que eu preciso para fazer frente ao pagamento dos benefícios, há necessidade de fazer uma contribuição para o plano, que a gente chama para equacionar esse déficit, tá? O Mauro vai mostrar mais para frente um pouquinho, mas lembrando que quando a gente fala nesse tema, ele afeta exclusivamente aos participantes já aposentados que recebem o benefício de renda vitalícia, tá? Então, esses são os 3 temas que estão em andamento agora no 4º trimestre, e na conclusão deles, né, a gente volta aqui na próxima apresentação dos resultados que a gente faz com vocês aqui, a gente volta e apresenta aí como se concluíram esses 3 temas aqui também, tá ok? Muito bem, eu vou passar agora nós entramos agora na parte de resultados, eu vou passar a palavra para o Mauro, e ele vai conversar com vocês um pouquinho, então, sobre os resultados, olhando a parte de seguridade e a parte administrativa. Mauro, está contigo. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Pronto, acho que já saiu aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Lá vamos iniciar, então. Números aqui diferente, né, até setembro desse ano, na área de seguridade e também administrativa. A entidade como um todo, nós encerramos aí o mês de setembro com um patrimônio total de 4 bi e 300 milhões, tá? E o plano 2 com um patrimônio próprio de 376 milhões. E aqui na linha abaixo a gente tem o patrimônio dos demais planos, e aqui a gente também traz, né, o resultado do plano família, que é o plano mais novo, e até esse mês de setembro atingiu aí, então, um patrimônio de R$ 1.400.000. Em relação ao número de participantes, encerramos aí o mês com 58.422. Destes, quase 5.000 aí são participantes do plano 2, né? A grande maioria, né, 4.849, são participantes ativos, ainda em fase de contribuição, e 137 são participantes que estão em recebimento de benefício, tá? Já na condição, então, de aposentados. E o Plano Família encerrou o mês de setembro com 333 participantes. Quando você olha o resultado do plano, né, foi o ponto que já introduziu, que é a questão do plano TAR, né, superavitário ou deficitário. Então, o plano 2, como nós já havíamos trazido na apresentação de resultados lá referente a dezembro de 21, o plano está, né, apresentando uma situação deficitária, dado a conjuntura econômica, tá? Não estamos aqui trazendo, né, nenhum problema de estrutura do plano, e sim, né, de conjuntura econômica, onde, né, o resultado dos investimentos não estão sendo suficientes para a cobertura, tá? No último trimestre teve uma pequena evolução desse resultado, mas que ele vem caindo aos poucos, né, dado a melhora do cenário econômico, tá? Então, diante desse resultado, como a Rosane adiantou, então, esse ano faz-se necessário a elaboração de um plano de equacionamento, tá? Para que a gente venha a fazer contribuições extraordinárias para a cobertura desse déficit, tá? Isso é lógico, ele é dividido, né, por um período maior de tempo,
e tem uns limites também que são necessários para equacionamento, tá? E se porventura também o plano recupere, que ele, seu resultado financeiro venha a cobrir essa diferença, esse plano ele é substituído, né? Ele deixa de ser executado. Então, esse é um tema que a gente vai trazer aí nos próximos comunicados, nos próximos fóruns, tá? Também reforçando, né, o que a Rosane trouxe, né? Ele atinge uma massa exclusiva do plano, que é essa massa que está em recebimento de benefício na modalidade aí de renda vitalícia. Assim que a gente tiver maiores detalhes, né, deve acontecer agora, no decorrer aí desse mês de novembro, a gente vai fazer um fórum específico e também comunicados direcionados para o nosso público aposentados, tá bom? Com relação ao recebimento de contribuições, encerramos setembro com 7.600.000 em contribuições de participantes e também da patrocinadora. E em relação aos benefícios pagos e os institutos, fala em institutos, estamos falando resgates e portabilidades, fizemos aí um total de 20 milhões de reais, né, em pagamentos de benefícios e institutos. Em relação às nossas despesas administrativas, até o mês de setembro, em relação ao plano 2, tivemos aí um gasto de 1 milhão de reais, dentro do que está previsto no nosso orçamento e que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Desse gasto, a maior fatia representada aqui nessa barra é com relação a pessoal em cargos, né, pouco mais de 624 mil reais. A segunda conta de expressão são os serviços de terceiros, onde temos aí os nossos consultores, auditorias, atuário, sistemas, né, entre outros, valor aí próximo a 241 mil reais, tá? E as demais contas, né, despesas gerais, tributos, despesas e outras. Bacana. Então, aqui eu encerro essa parte da demonstração de resultados aí da área de seguridade. Vou passar agora para o Márcio, que ele vai trazer os números referentes aos investimentos. Obrigado, pessoal. A gente se fala depois, caso tenha alguma dúvida, e vocês direcionem algumas perguntas para nós, tá bom? Um abraço. Obrigado, Mauro. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, iniciando aqui, bom, eu sou o Márcio Tavares, né? A Rosane já me apresentou aqui, para aqueles que talvez não tenham oportunidade de ter participado dos últimos eventos, eu sou o diretor de investimentos aqui da entidade, tá? Em relação ao nosso último encontro, a gente não teve grandes mudanças aqui no cenário econômico, tá? Nós aqui trazemos sempre essa questão da conjuntura econômica para iniciar as nossas apresentações, né? Porque é isso que é o contexto onde a gente está inserido, né? Quando a gente olha aqui os investimentos da entidade para todos os planos, né? A Rosane já destacou, cada plano aqui tem a sua particularidade, né? Então, as políticas de investimentos consideram essas características, né, para quando a gente vai definir aqui as estratégias de investimento de longo prazo, tá? Então, esse cenário é a conjuntura onde a gente estava inserido até o mês de setembro aqui, tá? Em termos de acontecimentos e eventos que a gente está presenciando aqui, tanto no mundo como no Brasil, tá? Como desde o nosso último encontro, a gente não teve grandes mudanças nos principais pontos, né, que estão influenciando o mercado financeiro, tanto no mundo como no Brasil, tá? As questões principais que a gente vem enfrentando aí, os desafios, né, que tem se colocado para os mercados nesses nove meses aqui de 2022, continuam sendo a questão da inflação, né, e também
do aumento de juros dos bancos centrais para controlar esse ambiente inflacionário que a gente tem presenciado aí tanto no mundo, né? E o Brasil não é exceção. E o que acarretou, né, esse cenário inflacionário, basicamente aí, vamos dizer, agravado esse ano, foram as questões aí da guerra, né, que a gente teve aí a partir de fevereiro, né, um aumento bastante expressivo aí no preço da energia e de commodities, né, principalmente os grãos, em decorrência da guerra da Ucrânia e da Rússia. A política de Covid-0 na China, né, que continua impactando aí a oferta de componentes para as cadeias globais aí de produção, né, de bens e produtos, né, essa questão dos suprimentos. E esse cenário tem afetado aí, né, como eu mencionei, fortemente em maior ou menor escala, né, as regiões, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, né? A Europa mais ainda em questão relacionada à guerra, né? Que tem sido impactada principalmente por essa questão do aumento do preço da energia, né? O gás lá é uma fonte de energia muito relevante que tinha uma dependência muito grande da Rússia, né? Então eles viram aí a questão dos preços, né? Das contas de energia aí aumentarem 40%, 50% nesse período, tá? E a questão das commodities, né? Impactando os preços dos alimentos. Isso está levando, como eu destaquei no início, né, aos bancos centrais agirem, né, de uma forma para controlar a inflação através da ferramenta, vamos dizer, primeira ferramenta, ou primeira medida que eles podem adotar aí para controlar a inflação nas economias é através do aumento da taxa de juros, tá? Isso vale para qualquer país do mundo, vale para país desenvolvido, vale para país em desenvolvimento. O que vai mudar é o contexto, né, e a dinâmica que cada país enfrenta aqui em termos de inflação, de estrutura da economia, né? E o reflexo que isso vai ter, né, justamente na desaceleração das economias através da diminuição do consumo, da produção e assim por diante, né, para tentar controlar esse ambiente inflacionário que a gente tem visto no mundo, tá? Alguns países estão num ciclo de aumento de juros já mais adiantado, como é o caso do Brasil, né, e outros a gente viu aí que iniciaram, né, esse ciclo mais tardiamente, né? Basicamente nos Estados Unidos e na Europa, né? A gente está vendo um aumento na intensidade que os juros estão sendo elevados, né? Dado os indicadores de inflação que foram vistos, né, naquelas economias nos últimos meses, ou seja, apesar dos aumentos que foram dados lá no começo do ano nas taxas de juros, nessas economias que tinham taxa de juros negativas, né, ou seja, a taxa de juros era menor do que a própria inflação, não tinha taxa de juros reais, mesmo com esses aumentos iniciais que eles promoveram nesses países, a inflação não conseguiu diminuir, né, arrefecer os indicadores de inflação, né? Os últimos dados que a gente tem visto aqui na Europa e nos Estados Unidos aí variam entre 9% e 10%, né? Então são números que a gente não via nessas regiões aí há mais de 30, 40 anos, tá? E a grande preocupação dos mercados, né, é que, dado esse aumento de juros aí de uma forma bastante expressiva e rápida, ele possa impactar, né, o crescimento desses países de uma forma tão significativa que leve essas economias à recessão. Ou seja, né, a economia não vai ter crescimento. Pelo contrário, ela vai diminuir de valor, assim como a gente viu aqui no Brasil, né, em 2015 e em 2016, que o PIB teve uma contração muito forte. Não é esperado, né,
uma recessão tão profunda, né? Nesse momento, os mercados não estão trabalhando com esse cenário, tá? Mas isso é uma preocupação dos mercados com relação à continuidade, né? Se a gente não ver uma diminuição nos indicadores de inflação aí nos próximos meses, até que ponto que os bancos centrais terão que seguir aí, né, no aumento de juros, e isso realmente pode sim, né, aí trazer um risco maior, né, de recessão para esses países, tá? A Europa, né, inclusive, se a gente for olhar os últimos indicadores, já tem uma indicação aí, né, uma perspectiva de recessão, principalmente em algumas economias, tá? Outro reflexo dessa questão aí dos aumentos das taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, né, é que a economia americana e o mercado americano passa a ser mais atrativo em termos de pagamento de taxa de juros, e isso atrai mais investimentos, né, ou mais dinheiro para o país. E isso acarreta, né, uma valorização da moeda daquele país. Né? Os Estados Unidos são considerados, né, o porto seguro do mercado global financeiro, né, então, quanto mais dinheiro entra naquele país, né, um fluxo maior de dinheiro, aquela moeda tem uma valorização frente a outras moedas. E isso a gente tem visto de uma forma bastante relevante esse ano, principalmente em relação, né, à valorização do dólar em relação às moedas da Europa e do Japão, né? O euro aí já está abaixo, né? A gente viu aí já o euro abaixo do dólar, né? Só para ter uma ideia aí do impacto que isso está tendo na Europa, né? Essa questão da valorização do dólar, né? Isso, por outro lado, ainda contribui para um aumento da inflação em decorrência da desvalorização da moeda, principalmente na Europa e no Japão, né? A gente tem visto aí a moeda japonesa, o ien, em patamares, com uma desvalorização aí também que a gente não via há mais de 30, 40 anos, tá? Então, isso é um cenário que também traz preocupação, tá? E esse, vamos dizer, esse ambiente de incerteza, né, se traduz em volatilidade, tá? A gente viu aí os mercados acionários no exterior, né, com rentabilidades bastante negativas, tá? Cerca de 25%, 30% aí de queda nesse ano, tá? Nos principais indicadores. Isso a gente vai ver o desdobramento dessa queda expressiva que a gente viu aí nos mercados acionários lá fora e na abertura da taxa de juros nos nossos investimentos no exterior, tá? A gente vai falar disso rapidamente aqui nos próximos slides. E aqui no Brasil, né, um grande vetor aí que a gente teve de instabilidade foi a questão da eleição, né, aqui no Brasil, e as perspectivas que a gente tem do desdobramento das políticas que foram adotadas aqui nesse ano e as promessas aí que a gente tem visto dos programas, né, de desoneração, né, de tributos, o risco fiscal que isso pode trazer para o país. E outra questão que também influenciou bastante o nosso mercado aqui, né, e aí é uma coisa mais particular mesmo da nossa eleição, né, foi a questão do conflito aí entre os poderes, né, e a gente ter aí algum evento, né, que possa também institucionalmente, né, afetar o nosso país, tá? Então, aqui a gente está falando basicamente aí das questões entre o poder executivo e o judiciário, tá? Então, de uma forma geral, bem resumido aqui, né, esses foram os principais pontos que a gente teve aí que impactaram o nosso cenário, tá? Quando a gente olha o reflexo disso na nossa rentabilidade, né, a gente separa aqui, a Rosane já até destacou, né, os nossos investimentos do Plano 2 na parcela BD
e na parcela CD, tá? Então, aqui, do lado direito, né, a gente tem o desempenho, né, do plano até setembro, né, do plano 2BD, né? A gente está com uma rentabilidade aqui de quase 7%, um pouco abaixo aqui, né, da nossa meta, do nosso objetivo. E o plano aqui, né, de uma forma bastante resumida aqui, né, a gente tem no plano 2BD, dado a sua característica, né, uma maior participação aqui da parcela de renda fixa, né? Grande parte aqui, inclusive, dessa parcela de renda fixa, ela está marcada na curva, né? Então, ela não sofre a volatilidade que a gente tem visto aqui nos mercados, principalmente nos planos de contribuição definida aqui, né? A gente vai falar um pouco do 2CD, né? Mas isso também impactou o nosso plano, o plano 3. Mas o grande ponto aqui negativo que a gente tem visto, que impactou, né, ou retirou valor aqui da nossa cota durante esse ano, tem sido, né, a parcela de renda variável e a parcela de exterior, né, em razão dessa volatilidade bastante alta, né, que a gente viu aqui, não só nesse ano, né, como no ano passado, tá? Então, o plano 2, a gente vai ver que ele está com um desempenho aqui bem interessante, o 2BD, né, frente ao plano 2CD, mas isso está basicamente aqui justificado, né, por essa característica que a gente tem aqui no plano 2BD de poder ter ativos que estão marcados na curva, na parcela de renda fixa, né, que mitigam essa questão da volatilidade, tá? Mas ainda assim, para aqueles ativos que a gente tem aqui na carteira, né, que não tem essa possibilidade, como a renda variável exterior, a gente tem um impacto bastante relevante aqui na carteira, mesmo com uma exposição pequena, tá? Então, no caso do exterior, por exemplo, né, a gente não tem aqui nem 2%, né, 1,54%. Mas como a gente teve aqui um desempenho aqui do mercado acionário lá fora, que é onde essa estratégia está alocada, né? Isso já tem um impacto aqui no resultado total, tá? Uma outra parte importante, um outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui para nós, né, independente dos resultados que a gente tem, é a questão da diversificação que a gente tem nos investimentos, né? Todas as classes de ativos que a gente tem uma permissão de investimento pela legislação, a gente utiliza aqui nos planos, tá? Então, isso é um vetor importante aqui de mitigação de risco, né? Uma vez que a gente não vai ficar com uma exposição a um segmento, basicamente, né, com uma concentração muito grande dentro de uma classe de ativo, que vai impactar de forma relevante aqui a nossa carteira, tá? Claro, se a gente tiver um evento sistêmico, né, que afete todos os mercados, a gente não vai conseguir, né, escapar de uma rentabilidade negativa ou mesmo um impacto, né, desse cenário na nossa carteira, tá? Principalmente aqui no plano 2, que eu já vou aproveitar aqui para falar, né, que é essa situação, né? O plano 2, a gente tem todos os nossos ativos marcados a mercado, então a gente não tem esse colchão de mitigação de risco, principalmente na renda fixa, né? Quando a gente tem uma abertura muito grande nas taxas de juros, tá? E isso a gente viu, né, principalmente no ano passado e no primeiro semestre desse ano, tá? Então a gente viu aí um movimento bastante expressivo, né, na abertura das taxas de juros, principalmente influenciando aqui a parcela da renda fixa que a gente tem atrelada aos títulos públicos de inflação de mais longo prazo, tá? Mas esse ano aqui, né, a gente está com um desempenho bem interessante, né, no segmento de renda fixa, estruturados e nas nossas operações com participantes, tá? Que aqui a gente está falando do programa de empréstimos. Por outro lado, né, assim como eu mencionei no plano 2BD, né, o segmento de renda variável e do exterior, a gente tem aí um desafio, né, nesse ano,
em relação a esses dois ativos aqui que são vinculados, né? O segmento exterior, como eu já disse aqui, também tem a aderência aqui, né, maior. A estratégia que a gente tem para o segmento de investimento exterior é no mercado acionário americano por enquanto, tá? E aqui, né, a gente está com uma diferença um pouco maior aqui para o nosso objetivo de retorno, tá? A gente vai falar aqui também mais para frente. A gente tem uma perspectiva aqui de desempenho bastante positivo, né? Olhando para o último trimestre do mês aqui, tá? A gente deve ficar bem próximo aqui, ou caminhar, né, para ficar bem próximo aqui da nossa meta de retorno no ano, tá? A gente não está, né, contente com esse resultado aqui que a gente está tendo, principalmente no plano 2BD, né? Por um lado. Por outro, a gente está bastante confiante e confortável aí com a estratégia que a gente tem, né? A carteira que a gente tem aqui montada para o plano 2CD e para o plano 2BD, de uma recuperação dessa diferença aqui de resultado, né? Assim como a gente vê aqui embaixo, né, quando a gente olha em janelas de mais longo prazo, né, principalmente aqui na parcela CD, né, em relação aos nossos objetivos, as projeções que a gente tem aqui, né, a gente realiza estudos, né, como a Rosane destacou, né, as nossas políticas de investimento têm um horizonte de alocação de 5 anos, e quando a gente olha as projeções aqui, que a gente tem, né, das rentabilidades para os planos nesse horizonte de longo prazo, os planos vão atingir aí os nossos objetivos de retorno, tá? Mais ou menos no 2023, 2024, dependendo do cenário que a gente olhar aqui, tá? A gente tem alguns cenários que a gente faz simulações, né? Cenário base, pessimista e otimista. Então, dependendo do cenário que a gente olha aqui, a projeção da rentabilidade, a gente tem a recuperação aí nesse curto prazo, tá? Eu estou falando próximo aí, né, de 2, 3 anos, tá? Para a gente, esse é um período de curto prazo ainda, tá? Mas a gente tem aí uma confiança e uma segurança, tá? Que com base nos estudos que a gente faz aqui e como a nossa carteira está estruturada, a gente vai conseguir reverter essa diferença aqui das nossas metas nesse período, tá? O plano família, eu vou falar rapidamente aqui, né, do desempenho, tá? Ele também aqui, né, o plano família, só lembrando, né, a gente teve o início do plano família em fevereiro de 2021, tá? Então, o plano tem pouco mais de um ano, né? Ele tem uma concentração maior aqui na renda fixa, né? Até pela própria evolução que a gente tem aí na estratégia do plano, tá? Mas eu gostaria de ressaltar, tá, que apesar dessa concentração aqui, o plano também segue, né, a diretriz que a gente tem aqui de diversificação dos investimentos, tá? O plano família, a única questão ainda que ele não tem aqui é a questão dos empréstimos, né, para os participantes do plano família, mas todos os outros segmentos que a gente tem aqui, a opção de investimento, né, a gente tem alocação, né, então isso também é um vetor aqui de mitigação de riscos, né, que a gente tem nas nossas estratégias, tá? Aproveito aqui para reforçar, tá? Esse é inclusive um ponto aí que a gente destacou nos podcasts desse mês de setembro, tá? Então, para quem aí puder, né, ou tiver a oportunidade de acessar os podcasts dos planos, ouvir aí a nossa informação, né, nosso ponto sobre a questão da diversificação, tá? Isso vale aqui para as nossas estratégias, mas vale para qualquer investimento, né? Tanto aqui da entidade como os investimentos particulares que a gente for fazer de forma privada aí, né? A questão da diversificação é sempre um ponto bastante importante. A gente também tem aqui no plano família, né,
um impacto aqui, principalmente da exposição que a gente tem no investimento no exterior, apesar de pequeno, né? Isso contribui, né, para a gente aqui ter um resultado inferior à nossa meta, tá? Basicamente, no plano família, o grande vetor aqui que está retirando valor aqui da nossa cota aqui nesse ano, tá? É o segmento exterior. Esse é um segmento, tá? Aqui vale ressaltar, tá? Que esse ano ele está apresentando aqui um desempenho positivo, mas quando a gente olha as janelas de mais longo prazo, tá? Esse é um investimento que traz bastante resultado para os planos, tá? Então, se a gente olhar essa classe de ativo num horizonte aí de 3, 4 anos, tá? A gente vai ver que ele trouxe bastante resultado positivo aqui para as estratégias de investimento no exterior dos planos, tá? Olhando aqui numa janela de 12 meses, né? A gente também continua aqui com uma diferença em relação à nossa meta, tá? Mas isso assim como eu mencionei aqui dos outros planos, tá? O plano família vem apresentando uma recuperação bastante expressiva nesse ano e a gente acredita também, tá? Que nos próximos 2, 3 anos a gente vai conseguir entregar aí resultados superiores à nossa meta, tá? Bom, dos desafios que a gente tem aqui para monitorar, né, e controlar e acompanhar aqui com mais de perto, olhando aqui nesse curtíssimo prazo, né, que é o último trimestre do ano, não vai ser muito diferente, né, do que eu mencionei para vocês que a gente enfrentou até esse período aqui, né, do terceiro trimestre. Vai ser o controle da inflação, né, no Brasil e no mundo. A gente já está um pouco mais avançado aqui no país, né, nessa desaceleração dos indicadores de inflação, né? A gente tem visto aí um arrefecimento bastante importante nos indicadores de inflação, né? Vale dizer aqui que nos últimos 3 meses aí, né, julho, agosto, setembro, a gente teve um cenário deflacionário, né? Isso teve sim alguma parcela aí, né, das medidas de desoneração, né, que o governo fez aí sobre a questão dos combustíveis, né, e da energia. Mas a gente já viu também, né, que o aumento expressivo que a gente teve aí nas taxas de juros, né, já tem se refletido também aí, né, na diminuição dos indicadores de inflação, né? Outro ponto que a gente vai precisar acompanhar, né, a questão dos aumentos de juros, como eu disse, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter aí já a conclusão da reunião do Copom hoje, né? Não é esperado mais um aumento na taxa de juros, né? Aqui no Brasil, ela já está em 13,75, né? Um patamar bastante elevado, né? E isso já, como eu disse, está se refletindo até mesmo nas questões inflacionárias. Aqui no Brasil, né? O pessoal, o mercado aqui, os analistas já estão, inclusive, discutindo quando, né, que o Banco Central vai começar a cortar os juros, né? Se isso vai acontecer a partir do segundo trimestre do ano que vem, a partir do segundo semestre, né? Ou seja, a partir do mês de junho. Então, aqui a gente já está na ponta final do ciclo, né? Então, a gente já está aí num cenário mais favorável, né, de recuperação do que a gente tem nos Estados Unidos e na Europa, né? O Banco Central americano vai ter uma reunião na semana que vem também para discutir aumento de juros, né? O mercado já está precificando lá um aumento de 0,75%. A taxa de juros lá já está entre 3 e 3,25, né? Então, isso deve caminhar lá para alguma coisa perto de 4 e encerrar esse ano, né? Entre 4,5% e 4,5%, tá? Esse é um intervalo aí que o mercado trabalha, tá? Mas lá fora, né, ainda eles têm, como eu mencionei previamente, né, eles têm um trabalho um pouco maior aí para tentar controlar a inflação, tá? E o reflexo disso tudo, né, como
vale ressaltar aqui, né, que a gente tem que ficar monitorando aí, principalmente, é a questão da desaceleração do crescimento, né, que isso impacta basicamente a questão do mercado de ações, né, porque isso influencia, né, os resultados das empresas, né, a gente começa a ter lucros menores aí das empresas, e esse movimento, né, ele é capturado principalmente pelo mercado acionário, tá? A nossa maior preocupação aqui, tá? Não que a desaceleração global não seja importante, tá? Mas um ponto de atenção que a gente sempre monitora, né? Aqui no Brasil, particularmente, é a questão da China, né? Porque a gente é um grande exportador de commodities e a China é um mercado bastante relevante nesse segmento, tá? Então, se a gente tiver um crescimento muito baixo na China, isso pode se refletir aqui no nosso mercado também, tá? Uma outra questão que o mercado ainda não coloca, né, muita probabilidade nesse ponto é a questão da guerra na Ucrânia, né? Isso ainda não é nesses cenários que a gente tem aqui de projeção, não é um item que traz grande probabilidade, tá? Mas se essa questão da guerra se desdobrar para outras partes lá da Europa, através da questão aí do uso, né, de armas nucleares contra a Ucrânia, a gente pode ter, né, a, a participação aí de países da Europa e dos Estados Unidos nesse confronto, e aí isso se estender, né, para outras partes aí da Europa, como eu disse, e puxar aí outros países para esse conflito, e aí sim, né, a gente tem uma piora, né, um agravamento desse item nos mercados, e aí com certeza, né, a gente deve ter uma volatilidade aí maior. Um outro ponto que a gente também vai enfrentar aí nesse último trimestre do ano é lá, particularmente nos Estados Unidos, né? Eles têm uma eleição lá para os membros do Congresso e do Senado, que pode mudar o controle, né, dessas duas casas. Hoje ele está sob o controle do governo, né, que é o Partido Democrata. E se tiver uma mudança, né, no controle dessas duas casas, assim como a gente vê aqui no Brasil, né? Quando a gente tem um alinhamento do governo com o Congresso, o fluxo e as propostas de mudanças, né? Elas têm um ritmo e uma agilidade para serem discutidas bem melhor do que quando a gente tem oposição entre as casas e o governo, tá? Então, isso é um item, né, que a gente vai precisar também monitorar nesse último trimestre, tá? Por fim, aqui, pessoal, eu gostaria também só de ressaltar alguns pontos, né, que a gente vem destacando, e isso a gente já apresentou, né, em alguns eventos desse ano, e de novo aqui vale só reforçar, né, para vocês, que nesses momentos que a gente tem muita volatilidade, né, onde os preços dos ativos eles são impactados muito rapidamente, né, e os fundamentos nesses momentos, né, o mercado não olha aí de incerteza, né, ele não olha muito para os fundamentos das empresas ou de ativos, né, e você vê uma precificação bastante expressiva, né, de forma negativa. Esses ativos perdem valor nesses momentos de muita volatilidade. O que a gente gosta de destacar é sempre que os nossos investimentos eles têm esse horizonte de longo prazo, tá? Então, esses momentos, né, a gente sabe que eles acontecem, mas também a gente tem conhecimento até pela própria experiência que eles passam, né? Então, a gente pode ter aí meses ou até mesmo anos de desempenho ou de preços de ativos que não vão refletir os fundamentos daquela classe ou daquela empresa,
mas que no longo prazo, se essa empresa ou esse ativo tiver fundamento, né, tiver uma estrutura de governança, um fluxo de recebimento, de caixa, né, lucros comprovados no longo prazo, ele apresenta uma recuperação bastante expressiva, inclusive, num segundo momento, tá? E nessas situações, o que a gente procura fazer, tá? Para aqueles planos que a gente tem a oportunidade de fazer alguma aquisição, a gente faz, né, a compra desses ativos ou investe nesses segmentos nesses momentos, porque a gente vai ter, né, um retorno mais atrativo daquele ativo quando a gente olha esse mesmo ativo no longo prazo, tá? Então, a gente olha esses momentos aí de volatilidade como oportunidades também, né, para fazer aquisição de alguns ativos ou investir em alguns segmentos nesses momentos de volatilidade que no longo prazo eles vão trazer bastante valor aqui para as carteiras, tá? Outro ponto só para destacar aqui é a questão da diversificação dos investimentos, né? Eu já mencionei para vocês a importância dessa estratégia que a gente utiliza aqui na carteira, tá? Um outro ponto importante aqui também que vale destacar, né? Que ajuda bastante a gente a seguir aqui com as estratégias de investimento, né? Manter, né, as melhores práticas aqui em termos de governança, né? E aqui eu estou dizendo que isso nos ajuda, né, a seguir aqui na aplicação das nossas estratégias, né? Ou seja, a gente segue o que está definido nas nossas políticas, né? A gente respeita os limites de alocação, tá? Então, apesar da gente ter aí movimentos de forte volatilidade, né? A gente procura estar enquadrado aí aos estudos e às políticas de investimento que a gente tem, né? Para que no longo prazo, e isso se confirma, né? Novamente aqui eu gosto de destacar, né? Que quando a gente tem aí as estratégias de investimento seguindo as nossas políticas e os estudos através desse nível de governança bastante elevado, né? Isso também se reflete no desempenho dos planos. E a questão que a gente vem aprimorando aqui, né, na entidade nesses últimos meses, é a questão da comunicação. A Rosane deu alguns exemplos aí, né, que a gente vem fazendo de ações aqui na entidade, né, para desenvolver a parte da comunicação, né, dando mais transparência para as estratégias que a gente tem aqui de investimento e outros pontos, né, não só aqui na área de investimentos, mas na própria entidade aqui, que a gente entende que é importante. E por último, pessoal, aqui, só para destacar, a gente tem estimulado bastante aqui, né, a questão do nosso programa de educação financeira e previdenciária. A gente tem nessa ferramenta aí bastante conteúdo, tá? É importante aqui, de novo, mencionar isso, tá? Normalmente a gente, nos nossos eventos ou comunicados aqui, a gente tenta dar uma visão aí muito resumida e sintética, né? Do que está acontecendo aqui nos mercados e nos nossos investimentos ou na entidade, né? Mas quando a gente vai aí para a nossa ferramenta da educação financeira e previdenciária, a gente tem muito material lá que pode auxiliar, né? Vocês a entenderem, né? Esses momentos que a gente tem aqui, principalmente na parte dos investimentos, né? E complementar toda essa comunicação que a gente faz aqui mensalmente com vocês, tá? Então, aproveito aqui também para destacar aí a oportunidade para vocês acessarem essa ferramenta, tá bom? Vou reforçar aqui por último, né, participar aí da nossa pesquisa, tá? Que isso é importante aqui para nós e eu vou estar aqui no final, né, para responder alguma dúvida ou pergunta aí que vocês tenham à parte de investimentos, tá? Eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez aí a participação de todos, desejar uma boa semana aí para todos também. Vou passar para a Vivi. Obrigado.
Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro vou compartilhar aqui o material. Meu nome é Vivi, a Rosane comentou, né? Trabalho aqui na BRF Previdência. É um prazer enorme falar nessa tarde com vocês. A gente vai bater um papo sobre os benefícios fiscais do seu plano de previdência, no caso, o plano 2 da BRF Previdência, né? Então, como que a gente pode, né? Como que a gente consegue utilizar o plano de previdência para abater e reduzir a base de cálculo do imposto de renda? Esse tema é muito importante, é muito relevante agora nesse período, porque nós só temos 2 meses, né, praticamente, a gente tem os meses de novembro e dezembro, para utilizar desse benefício já no imposto de renda de 2022, que a gente vai fazer o ajuste anual lá em 2023. Então, primeiro, para iniciar o assunto, né, uma explicação bem simples, bem rápida aqui sobre os 2 modelos de declaração que a Receita Federal disponibiliza. Um é um modelo simplificado, que ele presume que 20% da sua receita tributável, ela é deduzida, né? Então, ele faz uma dedução padrão, e esse modelo ele é indicado para quem tem poucas despesas dedutíveis, né? Então, para quem geralmente não tem dependente, não tem plano de previdência, não tem despesas médicas, então a Receita Federal presume esses 20% de dedução. Já o modelo completo, que é sobre esse que a gente vai se aprofundar um pouco mais, você declara todas as suas rendas e todas as suas despesas dedutíveis como saúde, educação, previdência e outras que estão no rol de despesas dedutíveis da Receita Federal. Importante que esse modelo é necessário ter os comprovantes das despesas, né? E ele é indicado para quem tem muitas despesas que vá conseguir acima desses 20%. Um ponto importante é que o próprio programa da declaração do imposto de renda, ele sugere qual é o tipo de declaração mais indicado para cada pessoa, né? Nesse modelo completo, é possível que o participante do plano 2 abata até 12% da renda bruta anual tributável com as contribuições para o plano de previdência. Então, você pode utilizar desses 12% para reduzir a sua base de cálculo e efetivamente pagar menos imposto. Dando um exemplo aqui muito simples, muito rápido, se você tem uma receita tributável de R$100 mil, você pode reduzi-la até 88 mil com contribuições para o plano de previdência, que a conta de 12% sobre 100 mil, né? Eu estou deduzindo, reduzindo a minha base de cálculo em R$12 mil. Vamos fazer aqui um exemplo prático, e aí, se você tiver a oportunidade de pegar uma calculadora, abrir um Excel, pegar um papelzinho aí para a gente fazer o cálculo de quanto você precisa contribuir para atingir esse teto de dedução e pagar menos imposto. Vamos supor que um participante ativo do plano 2, ele tem um salário de participação de R$10 mil, ele receba R$10 mil por mês, salário bruto. Eu multipliquei aqui, nessa primeira coluna, né, são eventualmente 100 contribuições que o participante não realiza contribuições adicionais à Previdência. Ele só faz aquela contribuição básica em que a patrocinadora faz o valor até os limites disponíveis, né, na tabelinha que a gente tem do plano, e o participante também contribui com o mesmo valor. Então, vamos supor que você é participante do plano 2 e você só faz contribuição só faz a contribuição básica. Então, eu peguei aqui a renda tributável, né, 12 salários. Então, 12 salários de 10 mil, 120 mil. Então, essa é a sua base de cálculo. Fique atento, porque dentro dessa base de cálculo pode existir outras rendas tributáveis, e aí a gente tem que prestar atenção no rol de receitas tributáveis que é disponibilizado pela Receita Federal. Mas aqui eu fiz um exemplo para ser mais simples possível, né? Então, 12 salários, né? 10 mil vezes 12, 120 mil. Esse é o desconto, né, pelo INSS, que é o teto, de acordo com o salário. E as contribuições para o plano 2, um participante que ganha R$10 mil e optou lá pela faixa máxima de 7%, ele contribui hoje no ano com R$ 3.236. Então, essa é a contribuição que esse participante básica faz para o plano de previdência. E ele não tem nenhuma contribuição adicional, ele não faz nenhum esforço adicional para chegar nesse limite.
A base de cálculo desse participante vai ser 106 mil, aplico a alíquota de 27,5%, tiro a dedução, eu vou ter um imposto de renda a pagar de 18.943. Agora, vamos supor que esse participante ele queira reduzir a base de cálculo e pagar menos imposto de renda, reservando mais dinheiro a título de previdência, né? O limite, né, como que a gente calcula o limite, né? Então, o salário da pessoa, os 120 mil, vezes 12%, eu posso deduzir até 14 mil da minha base de cálculo. Então, se eu já contribuí aqui com 3.236, eu tenho ainda 11.163 para contribuir e reduzir a minha base de cálculo do imposto de renda. O que eu contribuir acima de 11 mil, eu não vou utilizar para redução da base de cálculo. A Receita Federal não permite isso. Mas até os 14 mil, que desconta a minha contribuição básica, que essa a gente tem que fazer, porque a gente tem a contrapartida da patrocinadora, e me sobra 11 mil que eu posso fazer a título de contribuição suplementar no plano 2, eu posso fazer um aporte no plano 2, ou eu posso fazer também um plano família em meu nome, ou nome de algum dependente, e incluir isso na minha declaração do imposto de renda. Vejam só que a minha base de cálculo, ela passa de 107 mil, sem as contribuições adicionais, para 95.659. Então, eu reduzi a minha base de cálculo, e sobre essa base de cálculo é o que eu vou aplicar a alíquota de 27,5%. Aqui eu somo os 14 mil, né? E aí a diferença do imposto a pagar, eu vou pagar a menos 3.069 de imposto de renda. Isso efetivamente é um ganho para o participante, porque ele recolhe menos imposto de renda e contribui mais para sua reserva de poupança, ou no caso do plano família, para algum projeto, para algum sonho que ele tenha com a sua família, que ele vai resgatar de médio a longo prazo. Então, fazendo essas contribuições adicionais, e aí agora já eu passo para o Abílio para ele explicar quais são as alternativas que a BRF Previdência disponibiliza pela essa sua estratégia financeira de pagar menos imposto, né, de utilizar o máximo da dedução possível. Efetivamente, nesse exemplo que eu estou dando para um participante que ganha 10 mil reais, ele economizou 3 mil reais de imposto, ele deixou de pagar para o Leão, né, para a Receita Federal, e economizou e ainda poupou para o seu futuro, tá? Eu vou chamar aqui o Abílio, ele vai compartilhar, o Abílio é o consultor comercial da BRF Previdência, ele vai conversar com vocês sobre quais são as alternativas, né, entre plano família, suplementar, aporte, que o participante pode se utilizar para fazer as contribuições, essas contribuições adicionais e chegar no limite dos 12% da renda tributável, tá bom? Agradeço a participação de vocês, foi um prazer falar com todos vocês e a gente fica aqui à disposição. Vai lá, Bília, com você. Tá bom, obrigado, Miriam. Boa tarde a todos. Sou o Abílio, sou consultor comercial, então eu estou aqui para auxiliar vocês como um consultor, para dar a melhor alternativa para vocês aí, deduzir um pouquinho da sua base tributária. Falando do pessoal que está trabalhando ainda, as opções são aderir ao plano família. Então, quem tem o plano 2, ele pode aderir ao plano família. Não existe migração do plano 2 para o plano família. Então, eu, participante do plano 2, posso ter um plano família, posso oferecer esse plano família para os meus familiares até segundo grau. E como que eu posso fazer as contribuições adicionais? Através de aportes, contribuições suplementares, sempre tentando atingir o limite de 12%. Para o pessoal que já está recebendo benefício, a opção é aderir ao plano família. Então, ele vai ficar lá no plano 2 e vai aderir ao plano família, também podendo oferecer para os seus familiares até segundo grau. Aqui é um exemplo para quem está trabalhando ainda, que é desconto da contribuição suplementar via folha e para autopatrocinado via boleto. Então, que nós temos o incentivo no CPF do participante até 12%. Pode ser diretamente na folha, a dedução do imposto de renda,
a possibilidade de usar a base, para quem está ativo, trabalhando, usar a base do 13º com essa contribuição suplementar. Sucessão patrimonial, previdência privada, ela não entra em inventário, então vocês têm a oportunidade de deixar os recursos de previdência para os seus dependentes e beneficiários indicados uma maneira mais rápida e mais barata em caso da falta de vocês. E recursos de resgate aí quando se desligar da patrocinadora ou se aposentar. Já para os aportes através de boleto bancário, o incentivo fiscal de 12% no CPF do participante, a possibilidade de contribuir com um valor maior do que o seu salário, a sucessão patrimonial do mesmo jeito, então, tendo a oportunidade de ter essa liquidez para os seus beneficiários ou seus dependentes, e a possibilidade de resgate e aposentadoria ali em caso de desligamento da patrocinadora. Falando no plano família, qual que é o incentivo? A mesma coisa, incentivo de até 12%. Aqui, a diferença é o responsável pelo pagamento da contribuição, a liquidez desse recurso após 36 meses, o plano família, que pode ser feito para os seus familiares, cônjuges, familiares até 2º grau. Aqui tem um incentivo que você teve no seu CPF e quando for pago, vai ser pago no CPF do cônjuge ou do familiar escolhido. Aqui também pode ter um incentivo, é lógico, cada caso é um caso, tem que ser estudado. Eu estou aqui à disposição de vocês. Quando vocês quiserem, vou deixar meu contato mais para frente. Sucessão patrimonial, do mesmo jeito para o beneficiário indicado. Então, você deixou o seu plano família com o beneficiário indicado, ele vai ter a possibilidade de ter a liquidez muito mais rápida e muito mais barata do que fazer um inventário. Aqui, por que aderir à vantagem para o plano família? Então, o plano família, como eu já avisei, já falei anteriormente, ele é para você, participante, também estendidos ao seu cônjuge e familiares até 2º grau, a possibilidade de ter o resgate parcelado ali depois de 36 meses, não tem valor de contribuição mínima, então você contribui quanto você quiser, no momento que você quiser. Se quiser fazer mensal, faz. Se quiser suspender, faz. Aqui é uma grande vantagem. Nós não temos taxa de carregamento, não temos taxa de saída. Após você se aposentar pelo plano família, a sua reserva é sua e dos seus dependentes e dos seus beneficiários indicados. Sucessão patrimonial, do mesmo jeito que eu falei anteriormente. Então, a sucessão, na falta de vocês, esse recurso vai ser disponibilizado para os seus dependentes e beneficiários indicados, não tendo a necessidade de ter um inventário. Então, esse valor é disponibilizado muito mais rápido e podendo dar liquidez para sua família no momento que você não estiver. Aqui, quem vai cuidar do seu dinheiro? Como vocês já são participantes, é a BRF Previdência, vocês já conhecem toda a transparência, todo o profissionalismo da BRF Previdência. A BRF Previdência tem mais de 40 anos, ela tem mais de 4 bilhões e 300 de patrimônio, tem mais de 58 mil participantes. Aqui, para vocês efetuarem a adesão no plano família, tem um QR Code. Quem não quiser QR Code, é só entrar no nosso site, brfprevidencia.com.br, faça a sua adesão, plano família. É muito fácil de fazer. E quem tiver dúvida, o meu contato está aqui do lado, meu e-mail, meu telefone, meu Teams. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, porque eu estou aqui à disposição de vocês para fazer um trabalho diferenciado destinado a vocês. Aqui é um QR Code para fazer a contribuição suplementar.
A contribuição suplementar, a gente só pede, se você já faz anormalmente, continua fazendo, se você quiser fazer uma agora, pode fazer, e se você escolher a base do 13º, só avisa a BRF Previdência para a gente poder acionar a BRF para ser descontado da sua base do 13º. Se não, é só mandar o formulário que dá tudo certo. Em caso de aportes, é entrar no nosso site e gerar um boleto e pode fazer o aporte. Aqui está meu contato novamente, eu fico à disposição de vocês. Agora eu passo a palavra para a Rosane. Foi um prazer falar com vocês. Tchau. Rosane, é com você. Maravilha, obrigada, Abílio. Muito bem, pessoal. Então, a gente chega aqui, né, ao final da nossa apresentação. Nós não recebemos nenhuma pergunta aqui de vocês, mas nós temos uma consideração, né, uma colocação do Moisés aqui, que ele disse que causa bastante preocupação os resultados das aplicações que a gente está tendo aqui no plano 2, né? E o que eu te digo, né, Moisés, assim, a gente precisa, nesses momentos em que o mercado financeiro está muito turbulento, a gente precisa ter muita calma, muita cautela, né, e muita confiança nos nossos investimentos. A gente aqui na diretoria, a gente garante para vocês, e a gente demonstra isso, né, através das políticas de investimentos e das informações que a gente passa mensalmente, e a forma como os nossos investimentos estão posicionados em renda fixa e em renda variável, mesmo quando a gente tem, por exemplo, em renda variável, se você olha a composição das ações que a gente tem em renda variável, são ações que performam, que elas, nesse momento, elas não estão tendo, né, a valorização que eventualmente poderiam ser, porque estão sendo prejudicadas também por conjuntura, por aumento de preço de combustível, por aumento de preço das commodities, por falta de componente aí para fabricação, né, nas linhas de fabricação, mas não são empresas que têm problemas, né? Por exemplo, vai quebrar e a ação vai virar pó. Não, a ação está desvalorizada, tá? Da mesma forma, os nossos investimentos em renda fixa, né? Os nossos investimentos em renda fixa, a grande parcela que nós temos em renda fixa são títulos do governo que pagam a inflação e alguma coisa em torno de 5,5%, 6% ao ano. Só que o que acontece? A legislação diz que a gente tem que contabilizar essas ações nesse momento pelo preço em que elas estão. Se eu fosse vender hoje a minha carteira, quanto que ela estaria valendo, tá? Então, se a gente fosse vender esses títulos hoje, eles valeriam isso que está aplicando aqui na rentabilidade. Quando nós estamos falando de plano de previdência, que a gente não vai se desfazer desses papéis, porque, por exemplo, se uma pessoa sai do plano e resgata, a gente não tira da aplicação lá da renda fixa ou vende a ação para pagar esse resgate. A gente usa as contribuições que entraram naquele mês e paga os resgates, paga a folha de benefício, ou entrou a rentabilidade dos títulos públicos, a gente usa aquele recurso para pagar. Então, assim, a gente não se desfaz dos investimentos que a gente tem. Por isso que a gente tem certeza que, à medida que a economia estabilizar e ela voltar a crescer, e vai voltar a crescer, pode não ser nesse momento, pode demorar ainda um ano, pode demorar 1 ano e meio, pode demorar 2 anos. Mas a hora que essa rentabilidade, essa ciclo, né, de conjuntura desfavorável a gente tem nesse momento, nós temos certeza absoluta que vocês vão ver excelentes resultados no plano, tá? Então, assim, não se preocupe. Quem que perde é quem sai da empresa e resgata nesse momento. Só que mesmo se vocês saírem da empresa nesse momento, vocês não precisam resgatar. O fato de vocês se desligar da empresa não significa que você precisa resgatar o plano de previdência. Deixa aqui, vai recuperar, nós temos confiança na carteira que a gente tem de investimentos, tá? Então, é uma questão o mercado começa a baixar a taxa Selic, vocês já vão ver aí o resultado. Vocês já viram esses últimos 3 meses como só a estabilidade, não foi nem melhoria que a gente tivemos. Tivemos um pouco de deflação, mas assim, o mercado deu uma estabilizada, a rentabilidade já subiu, teve mês que nós já demos 2% no mês, né?
Então, assim, é só uma acomodação e vocês vão ver essa rentabilidade subir. E mais do que isso, eu reforço para vocês que tem planos, né, que nem no plano 2. Esse momento em que a cota está baixa, em que a rentabilidade não está tão alta, esse é o momento da gente comprar a cota. Esse é o momento da gente investir. Porque é a mesma coisa se você tem uma empresa que tem uma ação que você sabe que ela é uma empresa segura, que ela vai dar resultado, mas a ação está desvalorizada por uma questão de conjuntura, porque o mercado lá fora está todo estressado, a ação barateou. Esse é o momento da gente comprar. E a mesma coisa aqui no plano de previdência. Esse é o momento de vocês investirem no plano de previdência, porque vocês vão adquirir mais cotas com o mesmo valor que vocês têm. A partir do momento que essa rentabilidade ela retoma, o mercado econômico retoma, né, a atividade econômica retoma, vai haver um assentamento e uma subida, né, produção, cair taxa de desemprego, vocês vão ver os resultados que a gente vai ter aqui no plano, tá? Então, a gente queria ter ser muito transparente com vocês. Nós temos muita confiança de que as nossas carteiras, elas vão dar a rentabilidade que nós precisamos, principalmente para quem tem tempo para frente, por exemplo, né, tem 10 anos, sei lá, 15 anos aí para se aposentar, nós vamos ver ainda muito resultado positivo. Momentos de incerteza tem, mercado é muito volátil, nós, aqui na BR Previdência, a gente tem confiança que os nossos investimentos estão bem assentados, estão bem estruturados, a gente tem que ter calma e tudo vai dar certo, tá? Então, fiquem tranquilos, rentabilidade com esses desequilíbrios é assim mesmo, mas nós vamos ter bons momentos aí de recuperação. Pode demorar, tá? Pode ser uma coisa que não vai acontecer já no primeiro semestre. Até no começo quando o primeiro ano de eleição, normalmente a gente já tem uma recuperação, tá? Normalmente no primeiro ano passado a eleição, a gente já vê um movimento positivo e a gente vai ver esse reflexo nas nossas carteiras. Mas nós temos bons papéis, nós temos fundamento naquilo que a gente tem de investimentos. Fiquem tranquilos que vai aparecer esse resultado aí, tá? A gente não está se desfazendo dos papéis, então a gente não está realizando nenhum prejuízo. Então, deixando de ganhar dinheiro, só está desvalorizado. Daqui a pouco vai subir aí, tá bom? Eu te agradeço de qualquer forma, viu, Moisés? Assim, muito obrigada também por puxar esse assunto, porque é uma preocupação da gente aqui, né? A gente sabe que e é isso que a gente quer mesmo nessa conversa com vocês, que vocês entendam, né? E que vocês fiquem tranquilos, porque plano de previdência vai passar, nós já passamos lá atrás, em 2018, né? Foi uma coisa muito violenta também, a gente perdeu, a gente teve uma período de rentabilidade baixa, mas recuperamos, estamos num ciclo de novo de baixa, mas a gente vai chegar lá e vamos entregar um benefício aí para vocês, com certeza, tá bom? Muito obrigada. Me despeço de vocês aqui, agradeço a oportunidade de a gente conversar com vocês aqui. Daqui a pouco, né, próximo trimestre, aí a gente está junto com vocês de novo. E se Deus quiser, com uma rentabilidade já melhor aí para a gente celebrar. Um grande abraço, fiquem bem e até breve.